Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas estamos por aqui no seu tocador favorito, com uma análise crítica cheia de amor, ou não, né, Marcudo? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também no serviço de streaming. Eu sou o Renato Sansão e estou muito bem acompanhado aqui pelo nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar sentado novamente nessa cadeira aqui e ainda mais de estar aqui gravando sobre um filme de James Cameron 13 fucking years later. Estreia do James Cameron aqui nesse podcast, hein? E olha, temos aqui também a volta da nossa queridíssima Babi Gotardo. Oi, gente, vocês não imaginam o prazer que é estar aqui de volta. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso, viu, Babi? E olha, quem fecha a mesa de hoje é o meu, o seu, o nosso Marcudo, que já chega dando a letra do programa, que é sobre um filme aguardado por anos e anos e anos a fio. Conta aí pra gente, Marcudo. Fala, pessoal. Demorou pra caramba mesmo, mas hoje a gente vai falar finalmente sobre Avatar, o Caminho da Água. Faltou empolgação, hein? Vamos falar sobre Avatar, o Caminho da Água, queridos. Nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Avatar, o Caminho da Água, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô, Norbinha, solta o trailer enquanto a gente pega o nosso óculos 3D, faz favor. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte. Poucos filmes revolucionaram a história recente do cinema como o primeiro Avatar. Seus efeitos visuais e a tecnologia empregados foram pioneiríssimos, renderam 3 Oscars e redefiniram a história e a escala dos blockbusters. E, gente, a pergunta que ficou pros fãs foi: e aí, hein? Quando é que vai chegar essa sequência, esse segundo filme? Afinal de contas, foram 13 longos anos de espera, um bar mitzvah, que se por um lado levaram hype aí à estratosfera, por outro, fez com que muita gente se distanciasse da história contada lá em 2009. Verdade, hein, Sans? E que outro diretor, né, gente, se dá o luxo de esperar 13 anos para uma tecnologia amadurecer para que a sequência fosse produzida, né, sem sofrer aí praticamente pressão do estúdio. A gente não sabe, né? Mas, cara, que outro diretor peitaria o estúdio dessa forma? Talvez só Stanley Kubrick aí, né? Clássico diretor aí que mandava produzir lentes, câmeras, levava anos aí também para produzir seus filmes. E isso é até meio que uma constante na carreira aqui do Cameron, né? Se a gente for lembrar aí da sequência do Exterminador do Futuro, levou 7 anos para ela acontecer. E talvez também seja por isso que o próprio Cameron aí não tenha uma vasta filmografia, né, gente? É verdade, viu, Cunha? Bom, fato é que o filme chegou às salas de cinema nessa rebarbinha de 2022 e vem dividindo bastante as opiniões. Dando uma breve passadinha, queridos, pela sinopse, se passaram 10 anos da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos. Jake Sully e Neytiri agora formaram uma bela família e, diante de uma nova ameaça, precisarão travar uma nova guerra contra os humanos. Queridos, a direção segue nas mãos super cuidadosas de James Cameron e o elenco é recheado. Além do retorno dos principais nomes do primeiro filme, como Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, temos o acréscimo de nomes super importantes como Kate Winslet e Ed Falco. Tem uma história da Ed Falco, que faz a general lá do exército,
Foi engraçado, um dia desses ela foi dar uma entrevista, ela falou que ela tinha gravado fazia tanto tempo Avatar, eu acho que foi em 2017 ou 2018, que ela achava que o filme já tinha saído e flopado, porque ela não tinha ouvido falar mais nada sobre. Eu também vi essa informação aí, Marcudo. E, inclusive, ela até falou, né, que depois de ter dado essa declaração, ela acha que não vai conseguir mais ser chamada para fazer nenhum filme. Os bastidores de Avatar são saborosos, viu? Ai, gente, desde que eu vi o primeiro trailer do filme Avatar 2, eu já estava na contagem regressiva. O primeiro filme me marcou muito, foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida e eu nunca mais esqueci. E com relação aos personagens e às atuações, como vocês comentaram aqui, eu adorei rever os personagens antigos, né? Gostei muito dos novos que foram inseridos na história. E com relação aos atores reais, eu só descobri, por exemplo, que era a Kate Winslet quando o Renato me comentou no cinema. Porque eu nunca consegui muito fazer essa ligação dos atores reais aos avatares. E um spoiler aqui, né? Mas de leve, eu gostei muito de alguns personagens que voltaram, mesmo isso sendo teoricamente impossível. O Babi, o segredo é a boquinha. Deu pra ver a boquinha da Kate Winslet ali por baixo, viu? E olha, antes da gente mergulhar de cabeça no debate sobre Avatar Caminho da Água, bora dar nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, cunhado. Antes de a gente passar aí pelos agregadores de nota, né, é legal a gente lembrar aqui que esse filme custou a bagatela aí de 350 milhões de doletas, é quase o dobro do custo do primeiro filme. E só na semana de estreia ele já passou de 400 milhões de dólares em faturamento. Porém, pelo que a gente apurou aqui, a Disney não está nada feliz aí, esperava mais. Não custa lembrar também aqui que o primeiro filme, lá de 2009, ele fez impressionantes 3 bilhões de dólares na bilheteria global. É muita coisa, né, gente? Mas, passando pelas notinhas, a coisa está da seguinte forma. Lá no MDB, o filme já tem mais de 80 mil avaliações, o que é muita coisa, considerando aí o tempo que o filme estreou, né? Tem um pouco mais de uma semana. E a nota média lá no agregador está com 8.1. No Metacritic, o Metascore aponta para 68 de 100. No Letterboxd, o filme tem 3.9 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha aí, ele conta com a aprovação de 78% da crítica e simplesmente 93% da audiência. Mas chegou a hora de a gente falar aquilo que realmente importa nessa bagaça, que é a opinião, é claro, do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, o Brasil quer saber, cara, quais são suas primeiras impressões sobre o segundo Avatar? Você gostou? Amou? Ou só dá pro gasto? Então, eu acho que eu vou aqui meio que na contramão, porque eu não fui um dos que achou o primeiro Avatar, aquele absurdo todo. Eu fui num 3D qualquer, achei legal, mas não foi tudo isso. Então eu não tinha muita expectativa com esse, ao contrário da Babi, o trailer desse filme até me deixou com menos expectativa. Mas dessa vez eu fui assistir do jeito certo, eu fui numa IMAX que eu conheço, e realmente deu para ver o trabalho do James Cameron, né? O Sansa comentou lá no nosso grupo que o mais legal do 3D do IMAX é aquela contagem regressiva que tem antes do filme. Eu acho que esse Avatar consegue trazer uma experiência bem próxima, a gente sente que teve um trabalho sério, eu achei bem imersivo. E o começo do filme é legal por isso, para a gente voltar para aquele mundo de Pandora, que realmente é muito bem feito, a gente retoma o contato com aquela cultura nave, revê os personagens antigos, conhece os novos, isso prende a atenção. Aí tem aquela virada que a gente vai para as tribos do mar, que é aquele desfile técnico continua, a gente tem a melhor água digital que eu já vi, o 3D coloca a gente dentro do mar, e nesse sentido me lembrou um pouco a vida de Pi. Eu tive essa sensação no cinema quando eu assisti na época. A fauna e a flora são totalmente diferentes, os naves são diferentes, né? A cor da pele, os braços, tem muita atenção aos detalhes. Mas assim, tudo que vem em excesso satura, né? E o James Cameron, com o orgulho que ele tava, do nível de tecnologia que ele atingiu, ele quis levar tudo para o máximo. Então tem aquelas horas de travelling, de panoramas debaixo d'água, os animais nadando, os naves interagindo com eles. A história para um tempão para o Cameron brincar com o que ele pode fazer com uma câmera 3D, num ambiente 3D, né? Mas eu não fui no cinema para ver uma demonstração técnica de um software, eu fui para assistir uma história. E eu acho que a história devia se beneficiar da tecnologia e não o contrário. Eu acho que esse é o problema de Avatar. Tem momento que é muito lento, tem momento que eles saem correndo,
Tem aquela narração no começo que eles falam sobre o tempo que passou, mas em minutos o planeta já está dominado e sendo destruído pelos humanos. Aí de repente já passa um ano, tá todo mundo adaptado, tá dando até golpe nos humanos, enquanto a gente está tentando entender ainda aquela história. E depois são 40 minutos de baleia dando pirueta e conversando, e depois volta a correr de novo naquela sequência final de ação, que é uma boa sequência de ação, mas acontece muita coisa em muito lugar, é muito longo. Então, no geral, acho que o filme é muito irregular. Eu entendo que um filme não é só a parte visual, tem muita coisa envolvida para um filme ser considerado um bom filme, e eu concordo que o roteiro é um pilar muito importante, né? Mas mesmo assim, eu amei esse filme, minha gente. Eu fiquei encantada. Para mim foi uma experiência mágica, foi lindo. Eu mal percebi as 3 horas passando. Eu fiquei emocionada, real oficial, com a beleza desse filme. Eu não sabia para onde olhar na tela. Eram muitos detalhes e detalhes muito impressionantes, e se eu puder dar um conselho para vocês que estão aqui ouvindo, caso vocês não tenham assistido ainda, assistam no cinema e de preferência numa tela IMAX, faz toda a diferença. Não acredito que o meu encantamento teria sido igual se eu tivesse assistido na televisão da sala da minha casa. E uma coisa que eu acho que é um ponto muito bacana desse filme é toda a parte da natureza, né, e dos animais. Essa parte me encanta muito. Mesmo que uma natureza irreal, eu acho isso demais. Eu acho incrível como os animais são retratados em Avatar. Como eles são criados, né? E as cenas, por exemplo, de pesca e de caça nesse filme me pegaram muito de jeito no emocional, e assim, eu fiquei mais triste pela morte de um animal do que de um personagem no filme. Eu também, viu, Babi? Eu também fiquei mais triste com a morte de um animal do que de um personagem, apesar de ter ficado bem chateado nas duas. E eu queria começar minhas primeiras impressões aqui, gente, falando sobre forma e conteúdo, né? A gente tem tantos diretores fodásticos em conteúdo que não são tão bons assim na forma, e o James Cameron talvez seja um dos maiores expoentes de quem é espetacular na forma, mas deixa um pouquinho a desejar no conteúdo, né? O Cunha falou um pouquinho dele aqui no começo, mas vale a gente lembrar, né, que o James Cameron foi o diretor de Titanic, Exterminador do Futuro, né, a sequência, ele fez também os Aliens, né, Alien o Resgate, por aí vai, e ele cria esse universo e coloca a gente lá dentro com uma competência que é difícil encontrar um paralelo, né. O problema é que ele não desenrola muito bem as histórias ali dentro, né? Ele não desenvolve esse roteiro. A impressão que dá é que ele quer ter muito controle sobre tudo e não deixa uma sala de roteiros mais criativa, mais competente levar esse universo muito mais longe, né? É muito curioso a gente entrar no IMDb e colocar próximos trabalhos do James Cameron, porque é uma coisa rara você olhar ali em próximos trabalhos e ter 2024, Avatar 3, 2026, Avatar 4, 2028, Avatar 5, uma verdadeira linha de produção, né, gente? É uma coisa bem atípica de se ver no cinema, a gente ter um planejamento a longo prazo nesse nível. Mas eu queria dizer aqui também, gente, para todo mundo que tá reclamando das 3 horas e 12, 3 horas e 13, que de fato é bastante coisa, que eu não posso falar nada, porque eu assisti mais ou menos umas 35 horas da novela maravilhosa Todas as Flores. Não é possível que meteu essa, mano. Lá no Globoplay, graças à indicação da Babi. E, cara, eu já apliquei também outras 20, 30, 40 horas, 50 em filmes de super-heróis, né? Que aqui entre nós, em termos de roteiro, né, Marcudo, Cunha, Babi, não são uma proeza, não é uma coisa maravilhosa dos Vingadores que fazem você pensar, caramba, que roteiro é esse, né? Então, emprestar 3 horinhas para ver esse deleite visual que o James Cameron proporcionou, pra mim caiu muito bem. Eu achei esse filme simplesmente deslumbrante, cara. É a palavra assim que a gente não usa com tanta frequência no filme, né? Pra designar o que você achou, esse filme deslumbrante, né? Esse Avatar, pra mim, ele foi isso, né? E em vários momentos é inacreditável, assim. Eu olhava, não é possível, cara. Meio que mais real até do que a própria realidade, sabe aquela coisa, né? Que você fica assim, meu, isso tá mais bonito do que a própria realidade? Como é possível? E tem hora que você não sabe, né? Se o que tá na tela é real ou se é pós-produção, né? Às vezes
algo foi captado por uma câmera comum e depois teve ali sobreposição CGI, não dá para saber muito. Mas, ao mesmo tempo, aí, como o Marcudo pontuou aqui também, eu acho que ele é um filme exagerado em alguns aspectos, né? Ele passa muito tempo aí explorando, né, cada cantinho daquele mundo. Ele é quase que um turismo guiado por Pandora, né? Parece que você pagou um guia ali e o cara tá te levando para conhecer todo aquele lugar, né? Por sorte, o lugar é muito bonito, né? Mas eu fiquei meio embriagado, sabe, no terço final. Aquela porradaria toda, né? Ela durou tanto tempo que eu fiquei um tanto anestesiado ali, nem percebia mais o quão incrível era tudo que eu estava vendo. E eu senti também que o filme, ele faltou um pouco de nuance nele, de silêncio, né? E quando isso acontece, ali dura pouquíssimo tempo e logo a porradaria volta, né? Então tem até uma cena de morte lá de um personagem bastante importante, ela leva pouquíssimo tempo, né? Não dá nem para você se emocionar com aquilo. E eu entendo muito quando a Babi fala que ela se emocionou mais ali com a morte de um animal do que de um personagem do filme, né? Talvez esse seja o motivo. Isso me fez sentir ali uma falta de emoção, dose de emoção no filme também. E eu acabei não me envolvendo com os personagens desse filme. Mas se for ver também lá no primeiro filme, eu não me envolvi tanto assim, né? Tanto que passados 13 anos eu já nem lembrava o nome nem do Jake Sully. Mas, cá entre nós, ele tem cenas de ação incríveis, né? Também pudera, né, gente? A gente tá falando aqui do diretor do maior filme de ação já feito até hoje, que é o Exterminador do Futuro 2, né? Então, é isso aí. E não dá pra deixar de falar, né, Cunha, você falando em ação aqui, que a gente gravou há pouquinho tempo aí sobre o segundo filme do Pantera Negra, né, no Wakanda Forever, onde a gente tem cenas com mar, né, batalhas, cenas de ação, né, aqueles bichos azuis que a Lari falou aqui, que lembra Avatar. E quando eu falo ali de forma e conteúdo, a gente podia ter um pouquinho dessa forma James Cameron atuando ali no Pantera Negra 2, né? Porque deixou muito a desejar a construção do universo, ao contrário do que acontece aqui, né? Lá parece que tem tanto roteiro, tanta história querendo ser desenrolada e o visual não acompanha, e aqui é justamente o contrário, vocês não acharam? Um blend desses dois filmes teria sido incrível, né? O Cunha estava falando que em alguns momentos o filme parece mais real que a realidade, né? Realmente, tinha umas horas que eu achava que os atores eram de verdade, com maquiagem, realmente. No IMAX isso salta mais ainda. Eu queria falar também, rapidinho, do som do filme, que eu achei demais. Eu cito aqui 2 momentos. Um é quando começa a chover, e no IMAX parece que a gente está no meio da chuva. E outro é quando eles vão tirar aquele líquido dourado do cérebro da baleia, e a gente se sente dentro de uma caverna no cinema, né? Muito legal. Muito bem, minha gente. Como a gente já falou, foram 13 longos anos de espera entre o primeiro e o segundo filme. E vocês acharam, gente, que valeu a espera e o investimento? E emendando aqui, é chovendo molhado que os efeitos visuais são deslumbrantes, né? Mas eu quero saber mesmo o que vocês acharam da história e também das atuações desse filme. Conta aí, Babi. Bom, na minha opinião, James Cameron prepara a estante de casa, porque você vai levar um monte de Oscar para casa. Eu já disse, obviamente, que os detalhes do filme eu achei que foram impressionantes. E eu queria aqui falar de uma outra parte técnica, que é, como vocês comentaram, o efeito 3D que eu vi nesse filme. O Avatar 1, ele abriu as portas do inferno para essa tecnologia que eu particularmente odiei todos os filmes 3D que eu assisti depois de Avatar. Mas esse daqui me deu uma esperança de novo, de que talvez dá para você usar e abusar dessa tecnologia 3D para um efeito para trás da tela, dando camadas, dando dimensões, né? E não somente tentando jogar aquele monte de coisa na nossa cara, como se a gente estivesse num brinquedo da Disney. Então eu vou deixar os meus colegas aqui se aprofundarem um pouquinho mais na parte técnica e das atuações, mas eu queria reforçar que estou com esperanças de gostar de usar o óculos 3D em sala de cinema novamente. Eu acho difícil, porque só Avatar mesmo conseguiu trazer um 3D satisfatório pra mim. Cavalo! E puxando o que a Babi falou sobre o Oscar, eu acho que se tiver, vai ser só técnico, porque eu acho que o problema do filme é o roteiro, né? A história é praticamente a mesma do primeiro, que já não era uma invenção da roda, né? Tem uma invasão, a gente vai pra um lugar novo, o Jake tem que ganhar de novo a confiança de todo mundo para ir pra guerra. Mas no meio disso tem os 4 filhos do casal, que parece que são aquela ferramenta narrativa da estupidez obrigatória, porque muito do que eles fazem não tem o menor sentido, né? Que nem, por exemplo, levar a irmã pequena para todo e qualquer lugar,
que tem um anúncio de não, é extremamente perigoso piscando na tela. E assim, acontece de tudo no filme, né? Eles tomam um tiro, eles caem de altura grande, eles se afogam. E parece que não tem consequência, até que a consequência chega, que é a morte do filho mais velho, né? E para mim foi até um momento de sentido. Eu achei bonito aquele funeral, especialmente pela interpretação da Zoe Saldana, que para mim é a melhor do filme. O problema é que esse Avatar é tão covarde nesse sentido, que o cadáver do moleque ainda estava quente, estava literalmente na frente do Jake, e o filme já deu outro filho para ele, no caso o Spider, né? O moleque sempre viveu lá com eles e nunca foi tratado como filho, mas virou filho na hora que o outro morreu. E não bastava só eles mostrarem isso, eles precisavam colocar na boca do Jake que ele estava trocando um filho pelo outro. Faça-me um favor, né? Me respeite, praga! Mas a história tem pontos interessantes, que nem os paralelos que o James Cameron faz entre o Jake e o Coronel, né? Eles podem até estar se caçando, mas os dois vivem uma vida bem militar. Tem a rima visual que ele faz para encerrar os dois filmes. O primeiro é com o Jake abrindo os olhos, depois, despertando, depois de virar um nave de vez. E o segundo termina de novo com ele abrindo os olhos, só que dessa vez despertando para o fato de que ele vai ter que lutar pela vida dele ali. A defesa ambiental que o Sansa citou, né, que o James Cameron faz por meio da história, acho que é super importante. E, de novo, é a natureza que salva ele, seja pelo ataque providencial, né, daquela baleia considerada pária, ou seja, pelas plantas, pelos peixes e tudo mais. E a Babi citou isso, eu também acho legal, o protagonismo feminino entre as naves. Na tribo do mar, o poder parece que vem da mulher, né, que inclusive ela vai pra guerra grávida. Um baita trabalho da Kate Winslet. Ela salva a vida da filha mais velha do Jake. Aliás, enquanto eu assistia o filme no cinema, eu notei que a feição daquela menina parecia com a Sigourney Weaver, que é a mãe dela no filme. E só depois eu fui descobrir que ela própria, a Sigourney, dublou a menina, né? Então, outro belo trabalho. Eu fiquei alguns minutos até pensando, será que é a Sigourney Weaver? Depois não, é certeza, é ela, não tem como ser. E foi muito bem feito, né? Ela tem mais de 70 anos, a Sigourney Weaver, né? E você vê ali como foi feita a transposição, né, da face dela perfeitamente, né? Agora, respondendo a pergunta se valeu a pena a espera, cara, eu acho que em termos de tecnologia valeu sim demais, né? Isso é inquestionável. Mas em termos de história, eu acho que não. Até eu acho que o primeiro filme ele entrega mais em termos de história, né? Porque talvez seja o início de tudo ali, né? Toda aquela contextualização sobre como os avatares funcionam, né? Eu gostei muito daquela introdução do primeiro filme, né? E esse ele já, apesar de ter aquele início narrativo, né? Logo ele já tá 1000 por hora, né? E basicamente é a história, se a gente for ver aqui, de um homem mau contra um homem bom. Né? É quase que o Exterminador do Futuro 2, sem o lore. Um caçando o outro, né? Então um monte de gente em volta, resumindo bem aqui a coisa, claro. Mas talvez o James Cameron, ele queira que a história seja assim, para que a gente fique focado mesmo nos efeitos aqui, né? Em toda a questão técnica, no world building, né? Talvez ele não queira trazer as duas coisas. O filme já é tão exagerado nos efeitos especiais, agora imagina se a gente tivesse um roteiro intrincado aqui. Talvez não funcionasse, né? Então, tecnicamente falando, né, repetindo aqui, uma puta experiência gráfica, né, eu acho que não há precedentes aqui, né, quem chega mais perto desse filme é o primeiro Avatar, né, então a construção do mundo, os detalhes, a renderização mesmo do mar é incrível, né, vale até a gente destacar aqui novamente o trabalho da Veta Digital, responsável aí por Senhor dos Anéis, né, o Hobbit, enfim. E é chovendo molhado aqui falar do 3D, né? Eu acho que a Babi trouxe muito bem aqui pra gente, que é o 3D de profundidade, né? Não é aquela coisa de ficar tirando coisa na tua frente o tempo inteiro. E até engraçado, no começo do filme você percebe muita legenda tentando se posicionar, né? Você fica ali, caramba, a legenda vai ficar então no meio e eu tenho mais coisa acontecendo lá no fundo. Isso é muito interessante, né? Então, tem um outro detalhe técnico aqui que é bastante curioso, que para mim não me incomodou, que foi a questão da variação de frame rate, né? Então, o filme tem lá 24 frames por segundo nas cenas de diálogo, que é o padrão do cinema, né, que a gente está acostumado a ver, e nas cenas aí debaixo da água e cenas mais aéreas, ele sobe para 48 FPS. Então é basicamente aquele efeito de novela que a gente tem, que ficou muito evidente lá no Hobbit, né, que usava, eu acho que até mais de 48 frame rate, se não me engano. Mas aqui isso não chegou a afetar a minha experiência. Algumas pessoas até pontuaram que ficaram enjoadas, né? Eu não gostei da variação, tá? O filme tem hora que acelera, fica fluido demais, e tem hora que ele fica lento demais. Isso não me incomodou, francamente.
mas embaixo da água parecia realmente que ele era mais fluido. Eu percebi isso somente numa cena do filme, essa transposição, mas nada que me incomodou. Eu acho que tem um paradoxo no que você falou ali no começo, cara, que é o lance do... O pessoal vai focar na beleza e ficar babando porque é lindo mesmo, então não importa tanto a história sendo contada e tal. E eu acho que assim, cara, se é pra gente ficar babando, e é lindo mesmo, de fato, no que tá sendo mostrado ali, como é o caso da Vida de Pi, que o Marco mencionou também, e não ligar tanto pra história, vamos fechar esse filme em 1h50, 2 horas, e tá tudo bem, né? A partir do momento que você vai colocar a galera pra ir contigo por 3h15, segurando o xixi, né? Vontade de ir ao banheiro, né? É um pouquinho desconfortável, nem todas as poltronas são as mais confortáveis possíveis. Cara, você precisa dar uma historinha que você fique um pouco mais engajado por tanto tempo, né? De fato, tem muita ação, você não pega no sono, até passou rápido pra mim, mas eu acho que ficou mal dosada, as coisas ficaram mal dosadas aí. Eu queria destacar também, vocês falaram aí, né, da Sigourney Weaver como Kiri, e eu tinha reparado que é ela, cara, muito maravilhoso. E é legal ver, tem vários vídeos aí pra ver todo o trabalho que foi feito aí no filme, como todos os atores e atrizes precisaram mergulhar e ficar um tempo considerável embaixo d'água pra você ter o realismo nas cenas desse segundo Avatar, como aconteceu com a questão do ar lá no Top Gun, né? Você tinha que ficar prendendo o ar um tempão para dar aquele realismo nas cenas das naves. Então esse trabalho foi muito bacana. Vai ser legal ver as categorias indo uma para cada um, né? Porque eles gostam de fazer uma média nas premiações. Foram 7 minutos, né, Sansa? Se não me engano, ali, o que eles chamam até de apneia, né? As pessoas tiveram que aprender essa técnica aí, porque o James Cameron ele não queria que fosse CGI os movimentos, né? Ele queria que fosse o movimento dos atores mesmo embaixo do mar. Então é por isso que a gente tem esse resultado maravilhoso, né? E eu acho que vale também, só babar mais um pouquinho na parte visual desse filme, elogiar as criaturas que a gente tem aqui, né? Aquelas criaturas que voam, as criaturas do mar. Eu não sei nem o nome delas, eu esqueci tudo. Mas eu queria destacar principalmente essa baleia monstro maravilhosa, né? O pessoal reclamou tanto das baleias últimas do Pinóquio, né? Que esse ano deixaram um pouquinho a desejar, sobretudo a do live action. E essa baleia cheia dos olhos aqui, ela é maravilhosa, como ela é bem construída. Mas eu vou fazer um elogio já fazendo uma crítica, porque não tinha necessidade desse bicho falar, né? Tem um momento ali que tem 1 ou 2 momentos que tem diálogos e a baleia responde, gente. E tem a legendinha dela falando. Acho que forçou um pouquinho a barra aí, né? Greenpeace, corre aqui que estão criticando as baleias do Avatar. Não admito. Mas sim, gente, eu achei até estranho, que eu falei assim, puta, eu tava admirando muito essas baleias, porque você entende, né? O lance delas serem muito inteligentes e tudo mais, mas podia ficar ali num lance... associar talvez com os golfinhos, que são também animais ali que estão no mar e que são muito inteligentes, mas rolar aquela, oi, eles estão voltando, vamos conversar para botar o papo em dia, preciso admitir que essa parte não foi muito interessante. Muito bem, minha gente. Olha, é fato que a bilheteria desse Avatar 2 é das grandes, né? Mas pelo que a gente viu, ela tá um pouco aquém de toda a expectativa criada pela própria Disney. Gente, vocês acham que dá pra gente dizer que esse segundo filme da franquia Avatar flopou? Não só pela bilheteria, mas por esse hype que me pareceu ter sido bem curtinho? E o que a gente pode esperar pro futuro da franquia, hein, Cunha? Olha aí, Sans, eu acho que é um pouco cedo pra gente dizer, né, que esse filme flopou. Vale a gente lembrar que esse filme ele não contou com o trem do hype aí que o primeiro filme contou, né? Foi absurdo o investimento em marketing lá em 2009, né? Pelo menos eu tenho a sensação que esse segundo filme aí, ele começou a ter uma campanha de verdade mesmo aí nas últimas semanas, né? Até então a gente até comentava lá no grupo, né? Peraí, cadê Avatar, né? Cadê Avatar? Aí surgiu um trailer, né? De repente, eu acho que foi em setembro ali. Ninguém se empolgou tanto assim, aí daqui a pouco sumiu, né? Não teve continuidade novamente. Eu estranhei esses buracos aí. Então, esse distanciamento, né, tão grande do primeiro pro segundo filme, eu acho que ele é um ponto aí que, sem dúvida, derruba muito do interesse das pessoas em ver a sequência. Sem falar que o primeiro filme, ele não deixou realmente uma questão muito aberta, né, pra gente ficar ali imaginando como seria uma sequência e também nem nos envolveu o suficiente com os personagens, né? Como eu falei aqui já antes também, eu tinha até esquecido o nome, né, de vários personagens, vários detalhes do primeiro filme. Porém, tem uma coisa aí. Vale lembrar também que o Titanic, quando estreou,
né, ele foi quase um flop completo, né, e a gente sabe o que aconteceu depois. Né, o boca a boca fez com que ele se tornasse esse sucesso absoluto aí que a gente conhece. E também é possível que aconteça o mesmo aqui, né? Porém, o boca a boca, né, de que esse filme tem 3 horas, pode afetar, eu acho, essa propagação, sabe? Não, você tem que ver esse filme, tá, mas ele tem 3 horas. E tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui também sobre o futuro da franquia, né? Como vai ser o Avatar 3, né, já que ele já foi gravado, né, junto com 2 e vai estrear em 2024, ali em dezembro, o que ele vai trazer de novo se a gente não tem o distanciamento tecnológico aqui? Né? Então, se ele não vai poder contar com esse pilar da tecnologia como uma grande vantagem, ele vai precisar, de fato, aí ter uma grande história, sabe? Porque se ele trouxer mais do mesmo na tecnologia e uma historinha ultra simples, eu não sei não, viu? Se a gente vai ver o 4º filme. Realmente pode não ter sido a melhor escolha para o roteiro o filme focar nesse elenco adolescente, que só tem atitude de adolescente, né, gente? Vamos concordar. Os tiozões aqui, os cringes, eu olhava e falava, cara, por que eles estão fazendo isso? E na minha opinião, eu acho que só tem história para mais um filme, porque ficou nítido ali que o conflito deles com a volta dos humanos ficou totalmente de lado para ser o tema central ali de um 3º filme. Não gostaria que tivesse mais filmes, mas eu duvido que isso não aconteça. Então, pelo que eu vi, o 3º filme já está filmado, já tem até data de estreia, né? O 4º está parcialmente filmado e o 5º está escrito. Inclusive, um dos motivos de ter demorado tanto para sair o Avatar 2 é que o James Cameron queria fechar a história inteira antes, né? Eu li que com relação ao 3º, ele entregou para a Disney um corte inicial de 9 horas. E ele quer fazer os efeitos especiais de tudo isso para só depois fazer a montagem. Eu acho que o Bob Iger, que voltou agora a ser CEO da Disney para tentar estancar a crise, deve ter falado para ele, então, James Cameron, você já brincou muito com gráfico, né? Vamos secar esse negócio porque não tem condições. E quanto a ser um flop, o próprio James Cameron também falou que para esse filme lucrar, ele precisaria bater recordes, né? Ele precisaria de 2 bilhões de dólares. Eu, sinceramente, não vejo fôlego pra isso. Cara, eu não acho que tenha sido um flop, não. Acho que tá bem recente, o Cunha tem razão. A gente tem outros exemplos de que no boca a boca a coisa vai, principalmente porque é um filme fácil de digerir, né? Apesar dele ser muito longo, um pouquinho cansativo, ele é tranquilo de digerir, ele não dificulta os caminhos, né? É aquela coisa que a gente fala, você tá lá no cinema, pegou uma Coca-Cola de 700 ml, cara, pode ir no banheiro, faz seu xixizinho com calma, volta tranquilão, coloca de novo óculos 3D, você não vai ter perdido um grande ponto da história. Essa é até uma boa dica, né, gente? Quem for no cinema, dá pra você fazer uma pausa, quem sabe, né, pedir um lanche no Mac, comer, né, Babi, lá em 10 minutinhos, voltar, você não vai ter perdido grandes coisas, no máximo uma baleinha a mais, né, um monstro surgindo, enfim. E a coisa caminha assim. Então eu acho que não foi um flop, eu acho que o filme vai passar desse 1º bilhão, mas eu duvido muito que chegue no 2º, viu, Marcudô? Acho uma coisa difícil, quase impossível, ainda mais se a gente vê o tempo que os filmes têm de vida, né? 2009, às vezes parece que foi ontem, mas faz 13 anos, e a coisa era muito diferente nessa época, principalmente com a chegada dos streamings, com essa força toda que a gente vê hoje, né? Então, se em 2009 eu fui 2 vezes no cinema, acho que a Bá também viu 2 vezes no cinema o primeiro Avatar, agora é quase inconcebível você ir uma segunda vez para pegar mais 3 horas e 15 só para ver esse espetáculo visual. Como inconcebível, eu já quero ir semana que vem assistir esse filme de novo. Tome! Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente ir pras notinhas aqui, minha gente. Eu quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para Avatar o Caminho da Água, que está esperando todo mundo nas salas de cinema. Conta aí, Marcudô. Olha, eu daria 90 poltronas para a parte técnica e umas 45 para a história. Como isso aqui é cinema, não é videogame, no geral, vou fechar aqui com 78 poltronas amarelas. Bom, vamos de opinião de fã que passa pano, que pelo visto é só o que eu faço nesse podcast, né? Eu dou 100 poltronas azuisinhas de uma sala IMAX lotada, aplaudindo de pé a beleza surreal dessa obra de arte. Brincadeira, gente, 100 poltronas só Hamilton. Aqui, eu de Avatar, eu vou de 92 poltroninhas.
Eu vou com 80 poltronas amarelas, né? Mas muito mais pela parte técnica, muito mais. Não fosse ela, eu acho que esse seria um filme aí, nota umas 50 poltronas, né? Mas a parte técnica carrega, eleva demais a experiência. Então 80 poltronas. Olha, assim como no Top Gun, o segundo filme, né, Cunha, que a gente viu e se emocionou e foi arrebatado e teve nostalgia e foi gostosaço. Eu passei um belo de um pano e dei uma notona. Eu não vou fazer diferente aqui em Avatar. Quem é muito ligado à natureza, tem experiência com as medicinas da floresta, né, já viveu coisas diferentes e tem um pouquinho que seja dessa conexão, se realiza demais em Avatar, cara, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu vou deixar o filme aqui com 89 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar o abacudo aqui do SQLBS, chegamos à média de, olha só, 85 poltronas amarelas para Avatar, o Caminho d'Água. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, na sua cama, no sofá, no carro, no busão, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridos? Tchau, gente. Se alguém quiser assistir Avatar de novo, é só me chamar. Até a próxima, galera. Aí, pessoal, valeu demais participar desse episódio. E fica aqui o meu manifesto por uma Hollywood com filmes menores que 3 horas. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.